Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo Corpo e Alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência. Para a gente mergulhar fundo nesse tema, nossa conversa vai ser dividida em 5 capítulos, tá bem? A gente vai começar entendendo o que é esse dreno de energia que a gente nem sempre vê. Depois, vamos conhecer os tipos de vampiros energéticos, aprender a identificar os sinais de alerta no nosso dia a dia, descobrir como se proteger e, por fim, vamos falar de como tudo isso se aplica nas nossas relações mais importantes. Então, vamos lá. Capítulo 1, o dreno invisível. A gente vai começar falando de uma sensação que, olha, acho que todo mundo já teve, mas que às vezes a gente não sabe nem dar nome. Aquela energia que simplesmente some. Já parou pra pensar nisso? Por que tem gente que a gente conversa por 5 minutos e parece que correu uma maratona? Ou lugares que a gente entra e já sente um peso? Pois é, isso não é coisa da nossa cabeça, não. É um fenômeno super real e tem uma explicação bem lógica na forma como as energias funcionam. A chave para entender isso está na chamada lei da compensação energética. Pensa assim, cada um de nós tem um campo de energia em volta, a nossa aura. E assim como na natureza tudo busca equilíbrio, quando a energia de alguém está muito baixa, o campo energético dessa pessoa, de forma instintiva, tenta puxar a energia de quem está por perto para se reequilibrar. É uma lei natural mesmo, tipo a gravidade do mundo sutil. Ok, agora que a gente entendeu o mecanismo, vamos para o capítulo 2 e dar nome aos bois, ou melhor, entender quem são as fontes desse dreno. O material que inspira a nossa conversa hoje classifica esse fenômeno em 2 categorias bem diferentes. E olha, essa diferença aqui é o pulo do gato. A imensa maioria das pessoas que drenam energia são o que a gente chama de passivas. E é fundamental entender isso. Não são pessoas más. Elas simplesmente estão operando a partir de uma necessidade energética muito grande. E na maioria das vezes, nem imaginam o efeito que causam na gente. Essa necessidade toda vem de algum lugar, né? Geralmente são pessoas que estão presas em ciclos de muito estresse, de negatividade, de reclamação. Isso consome a energia vital delas. Então essa busca por energia fora se torna quase que um instinto de sobrevivência e não uma atitude maldosa. Agora, os ativos, bom, aí a história é outra. Para eles é um ato consciente. A fonte que eu estudei usa uma imagem bem forte para descrever isso, dizendo que eles podem chegar a ver as outras pessoas não como seres humanos, mas como combustível. Literalmente, uma picanha para comer. É pesado, mas descreve a falta de empatia no processo. Certo. Então vamos para o nosso terceiro capítulo? Como é que a gente percebe isso acontecendo na prática? A notícia boa é que existem sinais muito claros, tanto no nosso corpo quanto no comportamento das outras pessoas. A gente só precisa aprender a prestar atenção. Nosso corpo é um radar incrível, sabe? Ele avisa antes mesmo da gente entender o que está rolando. Aquela exaustão que vem do nada, um bocejo que não para perto de alguém, uma tristeza ou irritação sem motivo. Fique de olho. Muitas vezes esse é o primeiro alarme de que está rolando uma troca de energia que não está legal para você. Para ilustrar, a fonte conta uma história pessoal bem marcante. Na infância, a pessoa começou a ficar doente sem explicação enquanto dormia, perto do avô, que era muito amado, mas que também estava doente. E o curioso é que as doenças só sumiram quando ela se mudou de quarto. Um exemplo claro de uma transferência de energia, mesmo que cheia de amor e totalmente inconsciente. E essa outra história mostra uma coisa impressionante. Barreiras físicas não seguram energia. A pessoa começou a sentir uma angústia muito forte em casa e percebeu que isso só acontecia quando o vizinho estava no apartamento ao lado. Ou seja, a gente se conecta energeticamente mesmo sem trocar uma palavra. E além de olhar para dentro, a gente pode observar alguns padrões de comportamento. Sabe, aquela pessoa que só reclama, que está sempre no meio de um drama, que se faz de vítima para ter atenção. Isso não é só um jeito de ser. Muitas vezes são estratégias, mesmo que inconscientes, para a pessoa se plugar no campo de energia de outra e pegar a vitalidade que está faltando. Ok, a gente entendeu o problema, viu os sinais, e agora? O que fazer? Como nos proteger? A solução, felizmente, não é levantar muros ao nosso redor, mas sim cultivar sabedoria e consciência. O grande objetivo aqui não é viver com medo ou fugindo das pessoas, de jeito nenhum. É aprender a navegar nos relacionamentos de um jeito que honre o nosso bem-estar e, ao mesmo tempo, o bem-estar do outro. E, para isso, a gente tem 2 ferramentas principais na mão.
A primeira e mais poderosa é a consciência. Só o fato de você perceber a troca de energia acontecendo em tempo real já muda tudo. E se só perceber não for o suficiente, a gente usa a segunda ferramenta, o distanciamento, que não é sobre ser frio, mas sim sobre se cuidar. Essa frase do material resume tudo. Não precisa de ritual mirabolante. A proteção real e efetiva está nessas duas escolhas, que são simples, mas extremamente poderosas: estar consciente ou se distanciar. E é muito importante a gente assumir essa responsabilidade, porque assim como a lei da gravidade existe no mundo físico, a troca de energia é uma lei do mundo sutil. Ninguém pode fazer esse trabalho de gerenciamento por nós. É nosso aprendizado. E agora, no nosso último capítulo, a gente vai tocar no ponto talvez mais sensível disso tudo. O que fazer quando essas dinâmicas acontecem dentro da nossa própria família, com as pessoas que a gente mais ama no mundo? Essa é a situação mais desafiadora, né? Porque ir embora não é uma opção. Então a gente precisa de uma compreensão ainda mais profunda, de uma nova perspectiva para lidar com isso. E a fonte nos convida a olhar por um ângulo mais elevado. E se aquilo que a gente sente como um peso, na verdade, for um propósito da nossa alma? A ideia aqui é que talvez alguns de nós tenham escolhido num nível muito profundo nascer em certas famílias justamente para servir como um pilar de energia, sabe? Para ser aquela presença que ajuda a equilibrar o sistema todo, transformando o desafio em um ato de serviço e de amor. Então, a reflexão final que fica é essa. Pensar sobre isso pode tirar a gente do papel de vítima e nos colocar como uma presença consciente e amorosa na vida de quem a gente ama. Essa é a verdadeira jornada. E se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilha para que mais pessoas iniciem sua jornada de cura e consciência.